justamente confirmando essa expectativa e ainda com algum espaço de subida, porque tem um outro fenômeno que talvez ainda não tenha sido percebido. E não é que o Ibovespa voltou para o topo histórico. Quem diria, né? Vocês que nos assistem há mais tempo aqui já estavam por dentro disso. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo na sexta, esse espaço que debatemos o que aconteceu de mais relevante, o impacto disso nos principais ativos e tentamos, obviamente, projetar a nossa expectativa em relação às próximas semanas. Sem antes passar pelos nossos tradicionais avisos, terça-feira, 18 horas, mais uma aula gratuita para vocês. Desta vez o tema é renda fixa. Então estamos aí, que eu brinco, estamos na finaleira da chamada para quem ainda quiser se posicionar em ativos que estão pagando muito, mas muito bem, e garantir uma taxa de juros mais alta por um bom período de tempo. Se você ainda não sabe como avaliar isso, na terça-feira é a sua oportunidade, onde iremos te mostrar os critérios de avaliação. Como é que a gente olha para um cenário e identifica, é melhor colocar no pré, é melhor colocar no IPCA+, ou até mesmo seguir acoplando os seus investimentos ao CDI. Então, terça-feira, 18 horas, mais uma aula do Focalize 360 gratuitamente aqui para vocês. E hoje subiu o episódio 64 do Aposentado Rico. Ficou muito legal, entrevistamos o CEO, o fundador da Airlocker. Então, para quem gosta de história de inovação e empreendedorismo, ficou muito legal o episódio, já está à disposição de vocês. Pois muito bem, nosso Ibov, já vou até colocar o gráfico aqui para vocês, bateu novamente na faixa do seu topo histórico. No pregão intraday de ontem, ele chegou a romper os 137.394, que era o topo prévio, fechou um pouco abaixo. Hoje tem um pregão ainda de alta em relação ao fechamento de ontem, mas na movimentação de preços já não fez nova máxima. E aqui é absolutamente natural, pessoal, que a gente até aguarde algum tipo de correção no curtíssimo prazo. Como vocês podem ver, nenhuma árvore sobe até o céu e, eventualmente, o mercado oferece algum tipo de realização. Então, nós já temos aqui um certo afastamento das médias, que é normal também, só que todas elas alinhadas no sentido ascendente, na posição correta, né, 9,2155, ou seja, consolidando a tendência de alta. Então, a expectativa de médio e longo prazo é de continuidade do movimento ascendente. Eu até já vinha falando para vocês há mais tempo que eu espero, ou aguardo, que haja inclusive o rompimento do topo histórico. Uma série de fatores, mas especialmente já desde o mês passado, a volta do fluxo estrangeiro. Eu estava dando uma olhada no fluxo desse mês, a média de entrada diária do início de maio está sendo próxima de 1 bilhão. No pregão de ontem, particularmente, entrou mais de 1 bilhão e 300, só para vocês terem uma ideia. Então, o apetite gringo está bastante grande aqui pela nossa bolsa. A notícia, ou a expectativa, não dá para chamar de notícia, né, em relação ao cupom, onde Galípolo e os demais diretores do Banco Central deram a entender que talvez a gente encerre nesses 14,75 o ciclo de alta da taxa de juros. Obviamente ainda não temos precisão de quando iniciaríamos a retomada da baixa da taxa de juros, mas evidentemente que o mercado já aposta, já tem apostas para o final do ano, início do ano que vem. O DI futuro, que eu já vou mostrar para vocês, também já representa isso em certa medida. E isso acaba trazendo um impulsionamento para os cíclicos domésticos, ações aí que se a gente verificar o que aconteceu nos últimos 60 dias, tem ações que subiram mais de 100, 150, até 200%, justamente confirmando essa expectativa e ainda com algum espaço de subida, porque tem um outro fenômeno que talvez ainda não tenha sido percebido, mas a partir do momento que o investidor começa a criar um pouco mais de confiança em relação a ativos de risco, aqueles fundos multimercados e fundos de ações que apanharam nos últimos 2, 3 anos, tiveram uma saída maciça de capital, possivelmente começam a retomar
as suas captações e a partir dessa captação ele precisa alocar. E essa alocação também costuma vir para ativos de renda variável. Então a gente teria uma segunda força muito relevante, além dos estrangeiros, colocando lenha na fogueira para manter esse processo de alta do nosso índice e, por consequência, né, justamente pela entrada de capital, quando a gente olha para o dólar, o que nós visualizamos, ele consolidando-se aqui nessa faixa abaixo dos 5,70, ele chegou a dar uma repicada até a média de 21 períodos, comentávamos dessa possibilidade aqui na semana passada, já engatou aqui a marcha de baixa, e eu continuo apostando aqui nesse patamar aí de 5,60, possivelmente até um pouquinho abaixo disso, como um patamar aí de um suporte bem importante para a moeda, para o dólar, né? E aqui eu queria mostrar o DI, e o DI ele já representa, em certa medida, essa ideia que eu comentei das apostas de baixa taxa de juros, porque nós estamos abaixo dos 14, ele chegou a flertar aqui em 14,70 há uma semana atrás. Isso, à medida que as informações avancem e a gente consiga ter um mapeamento um pouco mais tarde do que pode acontecer com o fiscal brasileiro, existe a possibilidade desse juro ajustar-se ainda mais para baixo. Isso ajuda, mais uma vez, os negócios no Brasil, mas o fato de já estar gravitando abaixo dos 14 significa que aposta-se na possibilidade de esse juro começar a baixar ainda ano que vem. Que, como eu falo sempre, os agentes antecipam as expectativas, isso vai para o preço, assim como esse aumento de 0,5% de hoje. Casualmente eu fui chamado hoje pela manhã para dar uma entrevista para um veículo de imprensa local, e a repórter me perguntava, né, qual seria o impacto desses 0,5% de aumento de ontem do Banco Central. Eu disse, impacto nenhum, né? Isso é passado já. Então, nós temos que medir o impacto da expectativa de quando começa a baixar. Porque estava todo mundo aguardando um comentário em relação à decisão para tentar capturar alguma informação por parte do Banco Central dos próximos passos e, ao mesmo tempo, já tentar, através de outros elementos, projetar. Então, nós já estamos falando de 2026. E, a partir daqui, o que importa agora é quando começa a baixar. Esse aumento já estava no preço, já estava precificado e o impacto é zero. Obviamente que a jornalista não tem obrigação nenhuma de entender isso, né? Mas eu tentei explicar, mas repito aqui para vocês, né? Então, o que a gente trata aqui é justamente dessa expectativa, né? E a expectativa está mostrando que os agentes estão otimistas com os ativos de risco no Brasil. E lá fora não tem sido diferente, tendo em vista algumas notícias saídas, especialmente da equipe do Trump, em relação a sentar para negociar, e aquilo que eu sempre comentava com vocês em relação à decisão em si, a gente sabe depois, mas o fato da intencionalidade de se sentar para negociar acaba tendo mais peso agora. E foi mais uma semana relativamente positiva para a S&P. A gente busca a recuperação, estamos armando um pivôzinho de alta aqui para continuar a ver a alta dos ativos. Nasdaq exatamente no mesmo movimento. Repare que o Eurostock já pivotou, então na Europa já conseguimos romper o pivô de alta, aliados ao VIX, que semanalmente vem oferecendo a sua direção em relação aos 20. Abaixo dos 20, a volatilidade volta a uma normalidade, o índice do medo, né, volta a dissipar, e espera-se que os ativos de risco também continuem performando. Então, os ativos de risco performando no mundo afora acabam também corroborando para que a nossa bolsa permaneça performando. Então, mais uma vez resumindo, né, o Ibovespa pode dar uma recuada, um alívio de indicadores, para pivotar, quem sabe romper com força o topo histórico. O dólar nessa faixa de 5,60, um pouquinho abaixo talvez, e vamos aguardar o DI mantendo-se abaixo dos 14, que continua sendo uma boa notícia para toda a economia. E, mais uma vez, reitero o convite, terça-feira, 18 horas, a gente vai dar uma aula sobre renda fixa. Acho importante, se você tiver tempo, participar. Se não puder, sabe que fica gravado lá na nossa plataforma.
É totalmente gratuito, é sempre um prazer passar esse conhecimento para vocês. E não deixe de assistir o episódio 64 do Aposentado Rico, ou aqui no YouTube, ou até mesmo no Deezer, no Spotify, no Apple TV, todas as plataformas aí que a gente disponibiliza esse conteúdo. Um ótimo final de semana a todos, um feliz Dia das Mães e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!